Gente, a gente está numa série de mensagens agora de Natal, né? O que a gente vai falar hoje, vamos discutir também na segunda-feira, mergulhar, um aprofundamento. Eu quero também contar essa história, apresentar essa história para nós essa manhã. Hoje a gente está só com uma TV. Tá ligado aí? Tá, né? Tá achando. A gente vai falar um pouquinho sobre a história do Natal, mas falar com muita consciência, irmão, com pés no chão. Não adianta, Natal é sempre aquela história, cuidado para você não esquecer Jesus no Natal, é porque realmente o Natal está muito diluído. E a gente, como igreja, nós vamos nos lembrar dessa linda história de amor. Eu tenho conversado com alguns amigos meus que têm dificuldade de entender ou aceitar o Evangelho, e eu sempre provoco eles com uma seguinte pergunta: me conta qual é a sua história de mundo. Você quer pegar uma pessoa ateu, ou acredita em qualquer outra coisa que você não acredita, você fala assim para ela: me conta a sua história de mundo. Ele vai falar: mas como assim? Como assim pergunto eu? Como é que nós paramos aqui? Como é que nós somos seres que têm a mesma ética? Se você matar alguém no Brasil, também é crime numa aldeia indígena, também é crime na África. Se você cobiçar a mulher de um próximo, também é ruim aqui, é ruim em qualquer... Nós temos a mesma base moral. Somos diferentes, mas temos a mesma base moral. Nós vivemos num mundo perfeito, num mundo onde as leis físicas, tudo coopera para nós termos vida aqui. Me conta a sua história de mundo. E aí, a ciência, a faculdade vai dizer que nós somos fruto de uma explosão, né? Que para mim é um absurdo do absurdo. A gente conceber que nós somos fruto do aleatório, do acaso, do acidente. Porque se nós somos fruto do acidente, irmão, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Então, conceber que nós somos fruto de um acidente, de que nós não somos fruto de um Deus ou de uma vontade, como você queira chamar, de uma inteligência superior, faz com que a vida seja muito sofrível. É como se nós fôssemos, eu pudesse me definir como uma ameba que deu certo, uma ameba que evoluiu. É uma história muito triste, não tem como comprar essa história, irmão. Agora, nós temos diversas outras histórias que nós vamos falando aqui, desde o mundo antigo, mas a verdade é que o ser humano nunca conseguiu fechar essa história de onde nós viemos até o advento de Jesus, irmão. Que é a história mais linda, uma história completa, uma história de amor, uma história que conta desde a criação do mundo e também a história de redenção, explica o mal, explica as nossas mazelas e faz promessa de esperança. Então a grande pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus? Quem é que formou tudo que os nossos olhos veem? Quem é que nos formou? Quem é que fez todas as coisas? Como definir ou descrever Deus? O salmista vai dizer: quem foi ao altos céus para poder conhecê-lo? Bem, se Deus não se revelar a nós, se Deus não der um passo em nossa direção, é impossível saber quem Ele é. Isso você vai concordar comigo. Se é um Deus invisível, se é alguém que habita no altos céus, se esse Deus não se revelar a nós, se Ele não se apresentar, é impossível saber quem Ele é impossível de defini-lo. Existe uma definição muito genérica a respeito de Deus. Deus, como um conceito universal, pode ser descrito assim: a realidade suprema, transcendente, imutável, que é a causa e o sustento de tudo o que existe. Dotada de inteligência, pode ser, em muitas tradições, amor e bondade, sendo a fonte última de propósito e significado do universo. Um conceito muito subjetivo. Agora, a verdade é, não somos capazes por nós mesmos, nenhuma sociedade, civilização conseguiu definir Deus, a não ser que esse Deus se revele até nós. O Evangelho começa contando essa história, de que um dia Deus veio ao nosso encontro. Natal, irmão, é a gente lembrar que Deus foi ao nosso encontro. Deus se revelou. Vamos tirar a visão do Natal romântico, né? O bercinho, o bebê, faz parte da história. Mas antes disso, lembre-se, aquele bebê é Deus se revelando à humanidade.
É Deus se mostrando. Quer saber quem Deus é? Olhe para Jesus. Quer saber como Deus pensa? Olha para Jesus. Jesus é a revelação de Deus. É Deus encarnado, é Deus entre nós, é Deus se mostrando, é Deus indo ao nosso encontro. Bem, desde o mundo antigo, nós vamos ver diversos deuses que a sociedade veio tentando mostrar, veio tentando explicar. Mas esse Deus não se revela, ele olha para a natureza, vê o sol e diz, olha, aqui está um Deus. Eles vão pegando elementos da natureza, seja o trovão, seja através da inteligência. E desde o mundo antigo, toda a civilização, sociedade vem tentando definir, seja pelo mundo, o Egito antigo, seja Grécia, seja ali os países nórdicos, né, que é muito famoso agora, todos eles, através principalmente de elementos da natureza, mas não é um Deus que se revela, não é um Deus que se apresenta, é um Deus revelado pela natureza, é um poder. E a Bíblia não conceita Deus como fonte primária poder, irmão, e isso é muito bonito. A Bíblia diz que Deus é amor. Bem, se a sociedade entendeu que Deus era poder, Jesus Cristo vai dizer que Deus é relacionamento, irmão. É Deus conosco, é Emanuel, é outra proposta de tudo que qualquer civilização ou sociedade já tentou colocar. Muitos apontavam, nosso Deus é poderoso, olha o raio, olha o sol, olha a nossa sabedoria, Deus é poderoso. Só que o Evangelho vai dizer, não se trata de um Deus poderoso, ele é poderoso, mas ele se apresenta como relacionamento. É Deus que quer se relacionar, é Deus que planta um casal no jardim e todos os dias, ao cair da tarde, ele está conosco. Ele caminha conosco, ele faz perguntas, ele tem respostas para dar, ele revela vontades. E Natal, mais uma vez, vai nos mostrar de que o nosso Deus, o Deus revelado, é um Deus de relacionamento. Não é um Deus que exige performance, não é um Deus apenas que apresenta poder pela natureza, seja lá o que for, mas é um Deus que tem como fonte amor, relacionamento. Natal, irmão, é um recado de Deus para o mundo. Eu vim me relacionar com vocês. Nós precisamos ter intimidade. Aquela fala quando pouco se sabe a respeito do dia do juízo, mas tem aquela famosa frase, eu nunca vos conheci. A palavra conheci no hebraico é intimidade. Ou seja, nós nunca tivemos intimidade. Nós nunca nos relacionamos. Nós não nos conhecemos. É Deus que quer se relacionar. É Deus conosco. Bem, mas os deuses atuais, na verdade, os nomes, eles perderam, né, a graça, ou perderam o significado, se esvaziaram, mas o que está por trás dos nomes são os deuses do nosso século. Dinheiro, prazer, poder, né, a ditadura da beleza, hoje são os deuses contemporâneos. Muitas pessoas depositam a sua força nisso, a sua esperança nisso. O que quer dizer crer no Deus dinheiro, no Deus prazer? É você colocar toda a sua esperança de vida nisso. É você colocar a sua segurança nisso. Se eu tiver isso, eu estou bem. Se eu tiver isso, eu vou dar certo na vida. E Natal está nos dizendo, não é dinheiro, não é prazer, não é poder, não é o corpo, não é beleza, mas é você crer em um plano que Deus está fazendo. É você entender o problema do mundo e ver a revelação como Deus está reconciliando consigo todas as coisas. Natal nos faz nos lembrar, irmão, de que existe um problema no mundo e Deus está resolvendo esse problema no mundo através do nascimento de um bebê. Deus está reconciliando consigo todas as coisas, porque é Deus de relacionamento. É Deus conosco, Deus para se relacionar. Então, o apóstolo Paulo, em cima desse versículo, eu queria dar esse passo inicial a respeito do que é Natal. Ele nos apresenta Deus de forma plena. Em poucas palavras, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos dar o significado do Natal. E por trás do Natal, o grande plano de Deus
de reconciliação com o mundo. Está lá em Gálatas capítulo 4, do 4 a 6, vai dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, a qual clama: Abba, Pai. Eu queria com essa manhã a gente olhar cada parte desse versículo e de fato entendermos o que é Natal, essa revelação de Deus aos nossos corações. Então o texto começa dizendo: mas quando chegou a plenitude do tempo. Esse é um termo muito usado na Bíblia. A plenitude do tempo, que quer dizer tempo perfeito, no tempo certo, no momento exatamente que Deus quis, na hora que Deus quis, Deus ele entrou na história, no tempo perfeito. O que isso nos ensina, Natal? De que Deus não está à parte da história. De que Deus não é um relojoeiro que fez um relógio e não sabe onde esse relógio está. E que a qualquer momento esse relógio pode acabar a bateria, quebrar e parar na lata do lixo. O termo na plenitude do tempo mostra um Deus que entra na história. Um Deus que está contando cada segundo. Um Deus que tem um tempo certo, um momento certo, a hora determinada, como dizem em Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado. O que o sábio está dizendo? Deus, ele intervém na história. Nós não estamos ao acaso, nós não estamos abandonados ao destino. Nós não precisamos olhar para as estrelas e procurar algum destino para a gente. Nós queremos num Deus que entra na história, um Deus que vai intervir na nossa vida, um Deus que vai dar basta, um Deus que vai dar continuidade, um Deus que vai restaurar, um Deus que vai salvar, um Deus que está fazendo algo no mundo, irmão, pela sua soberania. Então, quando Jesus veio, quando os homens pediram, quando os homens clamaram, quando alguém fez algum ritual, quando alguém fez a coisa certa, quando alguém mereceu, não. A Bíblia vai dizer, o plano de Deus, Natal acontece quando Deus quis que acontecesse. No tempo perfeito, na hora certa, no momento certo, Deus ele entrou na história para cumprir o seu plano. Isso traz paz ao nosso coração, irmão. Porque existem momentos na nossa vida que nós estamos assim, o que vai ser da gente? Como é que eu vou sair dessa situação? São momentos que nós somos encaminhados para lugares que parecem serem verdadeiros becos sem saída. E o Natal nos faz nos lembrar que Deus entra na história, irmão. Deus ele entra na nossa vida. Deus traz o novo, Deus traz revelações, Deus traz respostas. Nós não estamos sozinhos e abandonados nesse universo. Existe um tempo determinado por Deus para Ele agir, para Ele entrar na nossa história e mudar todo o cenário. Isso aqui é importante. Então, é por isso que na Bíblia, e eu quero convidar você agora em 2025, um desafio, leia a Bíblia toda. Leia a Bíblia toda e você vai ver quem Deus é. Porque na Bíblia você vai ver expressões que aparecem diversas vezes, como não temas. Não temas já é um clichê cristão. Existe 365 vezes a palavra não temas na Bíblia, como se fosse uma para cada dia do ano. Termo muito usado na Bíblia, não andeis ansiosos. O próprio Jesus prega isso no Sermão do Monte. E não tenha medo. Quando Jesus se apresenta, não tenha medo. Ou seja, são expressões de Deus entrando na história. Deus se apresentando, dizendo, não tenha medo. Essa situação você não vai ter que lutar, essa situação agora é minha. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque Deus entra na história, Ele resolve o seu problema. Ele faz o que você não pode fazer. Não temas, não tenha medo, porque se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Então, Natal já começa nos dizendo que Deus ele está intervindo na história. Deus ele entra na história. Ele está dizendo para mim e para você, não tenha medo, não temas, não andeis ansiosos. Por quê? Não confie na sua capacidade, porque o que você não pode fazer, Deus faz. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. É Deus rompendo, entrando na história, nos trazendo paz e conforto para vivermos a vida e encararmos as guerras e os desafios que todos os dias virão.
Todos os dias vão vir guerras e desafios. E Deus está dizendo, não temas, não fique ansioso, não tenha medo, porque eu sou Deus e eu entro na história. Eu faço o que me apraz. Então, existe uma diferença muito grande, irmão, do não e do ainda não. Concorda comigo? Existe uma diferença muito grande de não e ainda não. Quem não entende isso? Criança. Criança. Eu tenho criança lá em casa, principalmente a mais novinha, 5 anos. Eu vou dar o que ela está pedindo, mas eu falo para ela, ainda não. O que ela faz? Ela entende como não. Ela chora. Irmãos, é brabo. Eu já estou orando pelo marido dela, né? Então, a diferença de não e ainda não. Então, Natal nos faz entender essa diferença. Porque a Bíblia vai dizer que em Cristo nós temos o sim de Deus. Nós temos o amém de Deus para todas as promessas que estão no livro dele. Na Bíblia, nós já temos o sim de Deus. Mas por que ainda não aconteceu agora? Porque nós ainda estamos no ainda não. E entre o cumprimento de algo que Deus nos prometeu e o não cumprimento, existe a palavra que nós chamamos na Bíblia de amadurecimento. O próprio Gálatas vai dizer que o filho menor e o escravo não se diferem de nada, eles não têm acesso à herança. Mas quando o filho se torna maior, ele tem acesso à herança. Então, o que a Bíblia vai dizer, o que Natal também nos ensina é que Deus entra na história, de que existe uma vontade, existem promessas dele para a humanidade, para a nossa vida, e Deus está aguardando o nosso amadurecimento. Deus está esperando o nosso crescimento, ou seja, não é Deus que faz o que quer, o que a gente quer, porque Deus ainda não respondeu minha oração, então, calma, irmão, nós já temos o amém de Deus em Cristo Jesus. O que nós precisamos é crescer nesse relacionamento com Ele. Então, se a palavra-chave é relacionamento, é nessa caminhada com Deus que nós não mudamos. Nós transformamos a nossa visão de mundo. E cada vez que nós mudamos a nossa visão de mundo, aquilo que já é nosso, que é a herança em Cristo Jesus, Deus vai derramando sobre nossas vidas. E o texto vai dizendo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Irmão, e esse detalhe é muito importante. Porque todo mundo ama Jesus, irmão, até a gente definir quem Ele é. Existe, acho que eu botei aqui uma foto, botei. A árvore mais valiosa que já teve no mundo está lá em Abu Dhabi, 11 milhões de dólares. Tá? O que tem nessa árvore? Rolex, anel de diamante. Né? Agora perceba que hoje, né, a árvore de Natal é o símbolo, né, do nascimento de Jesus. E está num país islâmico. Por quê? Porque eles não creem nesse versículo aqui, que Deus enviou o seu Filho. Então, quem é Jesus? Quem é aquele bebê que está na manjedoura? Foi um bom mestre? Não, não foi um bom mestre. Foi um homem sábio? Não, não é um homem sábio apenas. Não, não foi apenas um bom homem, não foi apenas um bom professor, não foi apenas uma pessoa do bem. O Filho de Deus está entrando na história. O Filho de Deus nasceu. Isso é muito importante, irmão, nós colocarmos os pés nessa afirmação. De que não foi apenas, irmão, o fruto da vontade humana que nasceu ali. Não foi que José teve uma noite romântica com Maria, ou que Maria teve um relacionamento extraconjugal, porque parece uma história mal contada. Uma menina aparece grávida. E José, a Bíblia diz que José era um homem bom. As punições na época eram severas, ela deveria ser apedrejada. A Bíblia diz que José tentou se separar dela para não causar confusão. Mas um anjo se apresenta a José em sonho e diz: o que dela foi concebido pelo Espírito Santo. Não foi fruto da vontade do homem. É Deus entrando na história. Isso, irmão, o mundo não entende, mas é a base da nossa fé. Porque é aqui que começa, irmão, a plenitude do plano de Deus. Então Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o Filho. Deus esteve conosco. Deus encarnou. É Deus entre nós. E a gente jamais pode abrir
mão dessa informação. Porque hoje a gente vive num tempo, né, assistindo muito podcast, de que um ateu lhe confrontou um cristão dizendo: você realmente crê que uma virgem engravidou? Aí o cara, isso é complicado, mas é cristão. É difícil, né? Você realmente crê que alguém morreu e depois voltou, atravessou a parede? É o que está escrito na Bíblia. É difícil acreditar nessas coisas. Você tem que se decidir. Então, a Bíblia está dizendo que uma virgem concebeu, uma virgem engravidou. Deus entrou na história de forma magnífica. É milagre, irmão, é Deus fazendo. É Deus entrando na história de forma milagrosa. Então, Deus não enviou um profeta, um anjo, um semideus. Jesus é Deus. O Filho de Deus. Jesus é Deus. E quem não crê nisso, irmão, não crê no Evangelho. Não crê no Evangelho. Naquela manjedoura, aquele bebê é Deus encarnado, irmão. E quando a Bíblia diz que ele se esvaziou e que ele se humilhou, já começa ali. É Deus, irmão, fazendo xixi e cocô na fralda. Olha só que loucura. É Deus sendo amamentado por uma mulher. É Deus sendo criado como uma criança. A Bíblia fala, ele se esvaziou de forma plena. A gente só recebe isso por fé, irmão. Então, aquele bebê era o filho de Deus. Bem, agora, por que Jesus não chega já grande? Por que ele não aparece? Porque a virgem precisa engravidar. E aqui a gente começa a entender o plano de Deus. Bem, o plano de Deus é que alguém perfeito, um homem, precisa cumprir a lei para substituir aqueles que não conseguem viver pela lei. Então nós precisamos de um representante legal, porque se por Adão todos pecaram, e Adão é o nosso representante legal, quando Adão peca, irmão, e nós nascemos com uma natureza pecaminosa, é porque nós temos um representante, chamado Adão. E a Bíblia vai dizer que Jesus é o nosso último Adão, é o nosso representante legal. Então, ele precisa nascer, ele precisa vir fruto de uma gravidez, porque é 100% homem. Mas o fato de essa gravidez ser de origem divina, faz com que Jesus seja 100% homem e 100% Deus. É mistério. Mas é exatamente isso. Jesus é 100% homem, é humanidade, ele sangrou, ele chorou, ele fez necessidades básicas como todo mundo faz, mas também era 100% Deus. Nascido de mulher, vai nos dizer de que Jesus, sim, ele foi tentado, ele foi homem, ele esteve entre nós, mas ele tinha uma natureza perfeita, ele não nasceu da vontade da carne, ele não nasceu debaixo do pecado. Aqui. E tudo isso aponta para o que já estava prometido lá atrás. Porque a Bíblia, irmão, mais uma vez, é um livro de uma única história. Deus está salvando o mundo. Quando o casal peca no jardim, uma promessa é feita, que da semente da mulher haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é o cumprimento dessa promessa. Tudo que foi prometido lá atrás, os profetas apontavam para a vinda de Jesus. E Jesus é o cumprimento de todas as promessas, como o plano de salvação, o plano de redenção. Outro ponto que nos faz entender o nascido de mulher é que milagres, nós vivemos hoje numa geração que quer crer Deus através de milagres. Existe um perigo muito grande nisso, irmão. A fé ela é transcendental, mas ela também é uma fé racional. Então o Natal, ele vai explicar o grande plano de Deus, e a gente precisa compreender que não se crê Deus, esse milagre que aconteceu, quando a virgem engravidou, Deus não está tentando provar para o mundo que ele existe, irmão. Nenhum milagre, você pode ver, Deus ele curou os 10 leprosos, não foi para eles se arrependerem, porque 9 foram embora, só um se arrependeu, só um creu. Os milagres, Jesus nunca tiveram a intenção de provar que ele existe. Os milagres de Jesus têm apenas uma intenção, irmão, é mostrar que Deus está atuando na história.
E a gente confunde. Porque a gente está atrás dos milagres para saber se ele realmente existe. A gente quer ver ou ouvir algum milagre para crer um pouco mais na sua palavra. Então, os milagres de Jesus não têm como fundamento provar que Deus existe. A gente pode passar uma vida inteira e não ver um cego enxergar e não ver um testemunho de que algo sobrenatural aconteceu. Porque o milagre de Jesus explica apenas uma coisa: Deus está intervindo na história. Deus, ele está agindo, Deus está trazendo provisão. Deus, ele está fazendo aquilo que ninguém explica, aquilo que não pode ser contado. Então, quando a Bíblia diz que a virgem concebeu, não tente explicar Deus a partir disso, mas explique a ação de Deus a partir disso. Deus, ele está entrando na história. Deus, ele está fazendo. Deus, ele está construindo, ele está realizando, ele está cumprindo o seu plano. Olha aí o Papai Noel. Eu vou adiantar. A Bíblia diz que ele nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Já quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui. Não vamos perder esse momento, não. Eu já estava aqui nervoso. E para a gente fechar, irmão, nascidos debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Irmãos, eu vou pular logo aqui para Deuteronômio 28. Olha o que está escrito aqui, irmão. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte, venha até a mim e fique aqui, e eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Então, a primeira aliança, ela foi estabelecida sob uma lei. Deus, ele se relaciona com o seu povo através de 2 tábuas, que são os 10 mandamentos. Agora, olha o princípio dessa aliança. Acontecerá, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. E aqui ele vai dizer uma série de maldições, irmão. E aqui a gente conclui o plano de Natal. Deus, quando ele se revela através das 2 tábuas no Monte Sinai, estabelecendo uma aliança, ele traz uma aliança imperfeita, porque ele exige obediência perfeita. Então, o Deuteronômio está dizendo que se alguém descumprir um mandamento da lei, é por isso que ninguém se salva, irmão, por boas ações. É por isso que ninguém pode dizer, olha, eu nunca fiz nada de errado, porque o padrão de Deus é altíssimo, irmão. Uma mentira. Um ato falho já nos coloca debaixo de juízo eterno. Por que essa severidade toda? Porque Deus é santo. Deus é santo. E quando Deus dá a lei, ele está dizendo, olha, se alguém descumprir um único item dessa lei, todos estão debaixo de maldição. E a Bíblia vai dizer que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então o padrão de Deus é a perfeição e todos nós agora estamos debaixo de uma sentença de morte. Acontecerá, porém, que se não deres ouvido... Eu já botei isso aqui, né? Perdão. E agora o plano se completa. Michel de Louvor pode vir. Deixa eu ver aqui, pessoal do Louvor. Você pode ficar de pé comigo, irmão? Desculpa que hoje eu fiquei nervoso. Estava com medo desse momento aí atrapalhar o culto. Mas vamos fechar bem esse culto, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, Senhor, nos ajuda. E assim, irmão, a gente caminha para o final dessa revelação, onde a virgem engravida, onde um bebê nasce, fruto de um milagre. A Bíblia diz que ele nasce debaixo da lei, ou seja, não foi encontrado pecado nele.
Ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei em perfeição. Ele andou de forma plena. Ele agradou a Deus em todas as suas ações. E a Bíblia diz que ele que nasceu debaixo da lei, ele morre por aqueles que não conseguiam cumprir a lei. E aqui, irmão, está a boa notícia do Natal. Acho que essa é a mensagem que a gente precisa resgatar do Natal. Deus entrou na história, irmão, para nos substituir naquela cruz, para levar sobre si uma sentença de morte. Estávamos debaixo, irmão, de juízo, de sentença. E Deus, ele entra na história, ele cumpre a sentença em nosso lugar. E lá na cruz nós fomos declarados justos. Lá na cruz, um escrito de dívida foi rasgado. Nós não devemos mais nada para Deus. Isso não é porque você é bom, isso não é porque você obedeceu os 10 mandamentos. Isso tudo é porque Deus entrou na história e fez o que a gente não podia fazer. Então, lembrar do Natal, ou celebrar o Natal, é resgatar essa linda história de amor, irmão. De que Deus entrou na história. Deus, ele entrou na história. E lá na cruz, o nosso nome estava lá. Nós estávamos no alcance de Deus, no raio de ação de Deus. Deus falando, Oséias, você não deve mais nada. João, Maria, André, Tiago, Bruno, não deve mais nada. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dar um versículo muito legal. Ele vai dizer, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ele nasceu, irmão, para se entregar, para que através dessa ação, nós pudéssemos ser filhos de Deus. Eu pego. Obrigado. Queria que você fechasse seus olhos comigo. Eu quero falar com você que hoje chegou aqui com a sensação de que você está sozinho nesse mundo, sozinho no universo, desamparado, não tem a quem recorrer, não tem a quem chorar. As pessoas que te amam talvez foram embora, outras não podem fazer o que você precisa, sabe? E por isso o mundo tem sido um lugar muito difícil para você viver. Tem sido um lugar muito difícil, muito complicado, porque você se sente só, absolutamente só. E que essa manhã você possa se lembrar de que Deus entrou na história. Não foi um acidente, não foi fruto da vontade humana, mas o próprio Deus, por amor, Ele veio em nossa direção, Ele veio ao nosso encontro. E Ele pagou uma dívida para que você nunca mais andasse só. Ele pagou um alto preço, irmão. Ele se esvaziou. Ele se humilhou. E foi obediente até a morte de cruz. Para que eu e você não experimentássemos o abandono. Então essa é uma manhã que eu convido você a celebrar a vida. Quando a gente vai na maternidade, a gente celebra a vida. Natal é celebrar uma nova vida. É celebrar o resgate. É celebrar o amor de Deus. É celebrar que Deus não desiste de nós. De que Deus não nos abandona. Mas que Deus é capaz de enviar o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele.
Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque esse mês de dezembro, Pai, nós nos lembramos dessa linda história. A história de que o Senhor entrou no universo de forma soberana. Um bebê nasceu, é um bebê, mas é Deus entre nós. É Deus encarnado. É Deus se revelando, dizendo que Deus é amor. E de que Ele não desistiu de nós, que apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, apesar de que a gente não consegue acertar o alvo, Ele pagou essa dívida diante de Deus. E Ele nos adotou como filhos, nos justificou. Então, você que chegou aqui ansioso, preocupado, tantas guerras que você tem enfrentado, em nome de Jesus, celebre o Natal. Celebre o plano perfeito de Deus, a reconciliação com Deus, do mundo inteiro, consigo mesmo. Celebre Deus agindo de forma soberana na sua vida. Celebre Deus entrando na sua história. Deus fazendo o novo, Deus fazendo o impossível, Deus fazendo o extraordinário. Ele faz porque é Deus, Ele faz porque nos ama. Pega o pão comigo, vamos participar desse momento. Lembre-se, Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Custou para Ele, é de graça para a gente, mas custou para Ele. Aquele bebê, ele foi esmagado quando cresceu, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Celebre comigo nesse momento. A Bíblia diz que de semelhante modo, Jesus pegou o cálice, que é o cálice da nova aliança. Uma nova aliança. A aliança feita com Moisés era uma aliança imperfeita. O apóstolo vai dizer que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. A graça e a verdade. É Deus derramando o seu sangue para cobrir os nossos pecados. Vai estabelecer uma nova aliança, essa sim perfeita. Todo aquele que nele crê. Crê em quê? Nessa história do Deus que nasceu da virgem, do menino que cresceu e foi pendurado numa cruz, porque ele veio para levar as nossas maldições. Ele veio para cumprir uma sentença em nosso lugar. E o sangue dele é a prova de que Deus recebeu o sacrifício perfeito. E o sangue dele também testemunha de que todo aquele que crê nessa história, se torna filho de Deus. Participe, em nome de Jesus.